Olá, amigos! Estamos começando o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo. Toda semana a gente conversa nesse horário sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de história da Igreja, um programa onde a gente aborda também assuntos relacionados à liturgia, vida dos santos. E hoje a gente vai falar da grande santa, da grande mãe de Deus, sobre um assunto, um aspecto específico da espiritualidade mariana. Claro, quando eu falei a grande santa, você já pensou em Nossa Senhora, é claro, é ela mesma. Vamos falar sobre Nossa Senhora, terror dos demônios. Nossa Senhora, terror dos demônios. Como na história da igreja e como no dia a dia da nós como cristãos católicos, como a gente recorre à Mãe de Deus quando a gente precisa de algum tipo de auxílio contra o mal, contra a ação maligna e contra, especialmente, aquilo que nos afasta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Nossa Senhora, terror dos demônios. Ao meu lado, o Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é importante esse tema, porque Maria, que está prestes a nos dar o Salvador, Maria é, na verdade, o terror do demônio. E na história mostra claramente a sua grande força, o seu grande poder que conquista a serenidade, a paz, que dá a vitória contra todas as ciladas do mal. Concebida sem pecado original por um privilégio especial, Maria ajuda cada um de nós, pecador, a evitar as ocasiões do mal, a dizer o nosso não diante das tentações para o mal e a sairmos vitoriosos. Quero que assistam a este nosso programa para entender como a catequese valoriza a presença de Nossa Senhora diante das ciladas do mal e do demônio. Então, vou fazer o seguinte, Padre Guido, para a gente começar a nossa conversa, vamos pensar nos fundamentos bíblicos, né? Recorrendo às Sagradas Escrituras, para a gente entender dessa relação, né, de Nossa Senhora também na presença, no combate contra o mal, contra o maligno, contra o demônio propriamente dito. Exato. Olha, Eric, é só abrir a Bíblia nas primeiras páginas, no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 15, onde se fala da imediata consequência do pecado de Adão e Eva. Quando Deus solta aquela sentença, né, digamos assim, de condenação do pecado e do novo estado de vida de Adão e Eva. E quando fala para o demônio, na forma de cobra, de serpente, diz, olha, vou pôr inimizade entre você e a mulher. A mulher vai pisar na tua cabeça. Já nas primeiras páginas da Bíblia é apresentada esta mulher que é Maria. E se nós pulássemos de repente para o Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, no versículo 28, nós encontramos as palavras que o arcanjo Gabriel pronunciou para Nossa Senhora, chamando-a de cheia de graça. Em aramaico, a frase famosa, é famosa, mas não é difícil de falar. É não é fácil de falar, para pronunciar. Maria é chamada de cheia, cheia de graça. E esta frase, Eric, foi o ponto de partida para o magistério da Igreja chegar um dia, através do Papa Pio IX, que hoje é beato, proclamando a terceira grande verdade de fé a respeito de Maria, a Imaculada Conceição. Que comemoramos não faz muito tempo, né? Nesse mês de dezembro, né? Exato, no dia 8 de dezembro, a Igreja comemora exatamente esta grande data da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isto é, por um privilégio especial, né? Porque ela deveria tornar-se a mãe do nosso Salvador, foi preservada da mancha do pecado original, veio ao mundo e nunca pecou. Maria não cometeu nenhum pecado. Padre, mas assim, aquele pecadinho venial, leve, não. Maria não cometeu nenhum pecado em força de um privilégio especial. Ô, Padre Guido, eu gosto quando a gente traz aqui no programa um assunto relacionado à Nossa Senhora,
Primeiro porque parece que a gente fica em casa, né? Quando a gente fala de Nossa Senhora, né? A gente fica à vontade, porque, é claro, todos nós temos, não tem como, né? Todo católico tem um carinho especial mesmo a Nossa Senhora. Agora, eu gosto, quando a gente traz assunto relacionado à Nossa Senhora, que a gente acaba passando por esse assunto que o senhor está dizendo, que tem a ver com os dogmas marianos. Aliás, já dedicamos um programa exclusivo sobre os dogmas marianos, já faz tempo já que a gente fez esse programa, talvez mais de 2 anos, eu acho. Bom, esse programa está lá disponível no nosso site, né, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, né, que é a página do programa Eclésia. Você encontra lá na nossa seção de vídeos um programa que o tema é justamente esse, os dogmas de Nossa Senhora, os dogmas marianos. O que significa o quê? Que durante a história da Igreja, a Igreja proclamou 4 verdades de fé, dogma significa isso, uma verdade de fé. Essas verdades de fé estão inseridas na revelação divina. A revelação divina, a história da salvação está completa. Tudo que teria que ser revelado já foi revelado. Jesus já nasceu, o Verbo já se encarnou, Jesus cresceu, teve sua vida pública, morreu, fez a redenção única e eterna com seu sacrifício de cruz, que é renovado em cada missa. Porém, o sacrifício é único, um só, que Jesus fez, portanto, ele é eterno. Deixou o legado com seus apóstolos, a promessa que o Espírito Santo conduziria a missão desses apóstolos, ou seja, a igreja até o final dos tempos. Quer dizer, tudo já foi revelado. Com a morte do último apóstolo, se encerra a revelação divina. Mas depois do encerramento dessa revelação divina, no decorrer dos tempos, a igreja, não só relacionada a Nossa Senhora, sobre muitos assuntos, mas no que diz respeito a Nossa Senhora são 4 dogmas, a igreja afirma, esclarece, ilumina um ou mais ponto de fé, que já existe. Esse ponto de fé não é novo, não foi criado pela igreja quando proclamou o dogma, isso já está inserido na história da salvação e na revelação divina. A igreja só vem e chancela, para que não exista nenhum tipo de dúvida. E após a proclamação de um dogma, pronto, acabou, não tem mais discussão. E sobre a Nossa Senhora, nós temos 4 dogmas, né, Padre Guido? De certa forma, você já explicou um. Mas faz um resumo para a gente dos 4 de novo, por favor, Padre Guido. Certo, não é difícil, não. Tá bom. O primeiro dogma mariano, a primeira grande verdade a respeito de Nossa Senhora, foi proclamado e pronunciado pela Igreja no ano 431, quando Maria foi definida com língua grega Theotokos, Mãe de Deus. Que, aliás, é a festa do dia 1º de janeiro, Nossa Senhora Mãe de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai viver essa experiência na igreja. Né? Perfeito. Maria, não que Maria tenha gerado a Deus, é claro, isso é impossível, mas Maria gerou Jesus na natureza humana. E Jesus é Deus. Portanto, Maria ganhou o título de Mãe de Deus. Certo. E naquela oportunidade, os bispos, com o Santo Padre, o Papa, formularam definitivamente a oração da Ave Maria, uma das mais belas orações marianas que nós aprendemos desde crianças, onde na primeira parte desta oração nós lembramos as palavras do arcanjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, lembramos as palavras de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Aí entra o clamor do Concílio de Éfeso. Exato, o Concílio de Éfeso, no ano 431. Depois, 200 anos depois, no ano 639, o Concílio Romano definiu a segunda grande verdade de fé a respeito de Nossa Senhora, a virgindade fecunda de Maria. Isto é, Maria permaneceu sempre virgem antes, durante e após o parto de Jesus. E Maria não teve outros filhos. Verdade de fé. Portanto, a virgindade de Nossa Senhora. No decorrer do século, chegamos de repente ao ano 1854, quando o saudoso Papa Pio IX, que hoje é beato, proclamou a terceira grande verdade, como dizia antes, né? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Faria um pequeno passo para trás. Alguém poderia perguntar, padre, mas qual foi o ponto de partida do primeiro dogma, Maria, Mãe de Deus? Pegamos exatamente o episódio registrado no Evangelho de Lucas, quando Nossa Senhora visitou Santa Isabel. Santa Isabel, dando um abraço a Maria, disse, o que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visite?
Quem é que tinha falado para Isabel que Maria era a mãe do meu Senhor? Somente uma inspiração divina. Certo. Neste terceiro dogma de fé, foi exatamente aquela saudação do arcanjo Gabriel, né, Malach Tembuto em aramaico, traduzido depois para o grego, que foi a língua oficial por muitos séculos da igreja, que é Caritomene, ou gratia plena em língua latina, ou cheia de graça em português. Certo. Portanto, aí foi a palavra-chave, a base fundamental bíblica para chegar à proclamação de um dogma de mariano. Maria, portanto, foi concebida sem pecado original. E a quarta grande verdade de fé foi pronunciada pelo saudoso Papa Pio XII, no ano 1950, no dia 15 de agosto, quando proclamou que Nossa Senhora foi elevada para o céu com o seu corpo glorioso e com a sua alma. 1950, não está tão longe assim da nossa geração, a gente encontra até mesmo imagens na internet dessa celebração. Né? Se você pesquisar aí na internet, se não me engano, me falha a memória, inclusive vídeos publicados no YouTube e tudo mais, áudio, no dia que Pio XII proclamou o quarto dogma mariano, justamente a Assunção, né? Assunção de Nossa Senhora Glória Celeste, exato, né? Era o ano santo da juventude, jubileu inclusive, ordinário, né? E naquele ano o Papa Pio XII apresentou para o mundo também uma jovem como Santa Maria Goretti, mártir. Tudo foi naquele ano, 1950. Portanto, temos 4 dogmas de fé. Alguém poderia perguntar, padre, no caminho da história da Igreja, está terminada a proclamação de algumas verdades de fé, o dogma, ou ainda continua o estudo? Continua o estudo. A beleza da nossa teologia é exatamente que se presta para um estudo cada vez mais profundo. E alguém poderia perguntar, padre, assim, por curiosidade, poderia ter mais algum dogma? Sim. Inclusive está sendo estudada a possibilidade da definição de um 5º dogma mariano referente a Maria com o título de medianeira de todas as graças. O que tem lógica, né? O que tem lógica, é claro, se ela deu a luz ao Verbo de Deus, ao Jesus encarnado, e ele é o portador de todas as graças, ela estava no meio disso, medianeira de todas as graças. Não tem loucura se a gente pensasse um dia a igreja proclamar essa verdade de fé. Sim. Quem sabe a nossa geração possa ver isso? Nós não sabemos, né, Padre Guido? Não sabemos, porém posso afirmar que está sendo estudado, né, na comissão escolhida pelo Papa no Vaticano, e periodicamente eu também estou recebendo uma correspondência para manifestar o meu parecer a respeito também deste assunto. Porque a igreja... Peraí. Explica como é que funciona isso aí, Padre Guido. Porque, eventualmente, entre os teólogos, os biblistas, vamos dizer assim, existe uma correspondência para a discussão de alguns assuntos, é isso? Sim, exato. Não é que sai da cabeça do Papa uma proclamação, não. É fruto de um estudo da igreja, sobretudo daquelas pessoas que dedicam a sua vida a aprofundar passagens bíblicas, documentos da igreja, etc., né? E, naturalmente, quando se trata de definir um dogma de fé, a Igreja usa um critério muito rigoroso, é como se fosse um processo para canonizar uma pessoa. Certo. Como você afirmou muito bem, uma vez que a Igreja define um dogma de fé, ninguém mais pode duvidar disso, e nem se volta para trás, e nem o processo pode ser revisto. É verdade de fé na qual todos nós acreditamos. Interessante isso, né? A gente saber também que existe, vamos dizer assim, esse intercâmbio de informações, estudos. O senhor, sendo um biblista veterano, muito renomado, é legal que vira e mexe alguém consulta o senhor. Olha, Padre Guido, qual a opinião do senhor sobre determinado assunto? É assim que funciona? Sim, exato. Gente, isso é importante saber que existe este diálogo e esta comunicação, inclusive, Eric, porque você está tocando neste assunto, mais de uma vez eu recebo ligações até de bispos aqui no Brasil. Certo. Alguns deles, inclusive, acompanham até o nosso programa Eclésia, e que querem uma determinada explicação de um trecho
ou de uma expressão, etc., né? Para que tenham também eles a total segurança na hora de transmitir isso para os fiéis que Deus entrega aos seus cuidados pastorais nas respectivas dioceses. Interessante. Padre Guido, mas o tema do nosso programa hoje, apesar de a gente estar relacionado aqui aos dogmas de Nossa Senhora, nós queremos conversar um pouco também sobre a relação de Nossa Senhora no combate ao mal, que tem tudo a ver. Eu queria perguntar para o senhor até colocou para a gente aqui na pauta, para que a gente possa discutir isso, 3 motivações catequéticas, né, vamos dizer assim, 3 motivos ou 3 tópicos para entender um pouco mais por que o demônio tem tanto ódio de Nossa Senhora. O senhor pode explicar para a gente quais são esses 3 tópicos, vamos dizer assim, relacionados a Nossa Senhora? Até nos estudos de Mariologia de Nossa Senhora, na Bíblia se fala desses 3 tópicos. Certo. O primeiro poderia ser o seguinte, explicado para os nossos fiéis, porque Nossa Senhora, com a sua humildade, acabou pegando o poder do demônio. O demônio foi excluído e não tem nenhum poder, né, definitivo contra tudo que diz respeito a Deus. Certo. Encontra em Maria um obstáculo tremendo. Portanto, ele foge, é o terror, digamos assim. Ele foge porque sabe que se torna completamente impotente diante de Nossa Senhora. Certo. É porque na vida, no aconselhamento da vida espiritual para o crescimento de cada um de nós, é indispensável a devoção para com Nossa Senhora. Quem invoca Maria, fique tranquilo que Nossa Senhora não é surda. Atende imediatamente o nosso pedido. O demônio não quer nem ouvir. Inclusive, quando se pratica um exorcismo, na hora que o sacerdote invoca Nossa Senhora, é aí que a pessoa possuída pelo demônio, não é ela que fala, é o demônio, né? E começa a soltar palavrões, blasfêmias também, digamos assim, uma linguagem muito baixa, né? Não quer nem ouvir falar de Nossa Senhora. E nós sabemos, pelo contrário, que quem se apega a Maria sairá cada vez mais vitorioso e o demônio foge também daquela pessoa que é devota de Nossa Senhora, primeiro. Certo. O segundo, porque a resposta que Nossa Senhora deu ao arcanjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, fez com que se tornasse possível a redenção da humanidade. Certo. E o demônio não queria que isso acontecesse. Não esqueçamos, minha gente, é bela essa sua pergunta, porque é catequese, que durante a história de milhares e milhares de anos do Antigo Testamento, Deus mandou tantas pessoas santas na terra, profetas, juízes, pessoas de grande piedade religiosa, etc. Só que quando falavam de conversão, de mudança de vida, de penitência, a humanidade não aceitava este tipo de discurso. A maioria dos profetas morreram todos apedrejados, outros foram mortos violentamente, outros foram mandados no exílio. Isto é, a atitude da humanidade foi lamentável. Mas Deus não cansou de mostrar o seu amor e mandou o seu Filho Jesus. A reação da humanidade foi a mesma. Uma estrebaria para Jesus nascer, né? E uma cruz para Jesus cair fora do mundo. Mas o que poderia parecer a vitória do mal, o triunfo do mal, o triunfo do demônio, graças à presença de Maria, o triunfo virou uma derrota. Porque Maria continua até hoje a sua missão ao lado de Jesus de ajudar a pessoa fraca, o pecador, de estar ao seu lado. Quando nós a invocamos, sobretudo, eu falava antes, até na oração da Ave Maria, nós fazemos questão de dizer, rogai por nós pecadores, não rogai por nós santos. Pedimos a presença de Maria na hora da dificuldade, do pecado, e também, sobretudo, na hora mais difícil e dramática da morte. Certo.
Portanto, o demônio fica com medo de Maria. E o terceiro motivo, né, da presença extraordinária de Maria é a sua humildade. A humildade foi a virtude que faltou ao demônio. Ele apresentou a sua soberba e a sua arrogância. Maria, pelo contrário, definiu-se diante do arcanjo Gabriel como serva do Senhor. É engraçado, né? Porque são as duas criaturas, pois ambos são criaturas, o próprio demônio e Nossa Senhora, os dois sendo criaturas, estamos diante da extrema arrogância, soberba e orgulho por parte do demônio, por outro lado, da extrema humildade, Maria. santidade, né, e obediência de Nossa Senhora. Bonito, né? Claro, né? Não tem como. Nossa Senhora, certamente, a palavra correta, causa terror mesmo aos demônios. Não tem como. Por isso que a gente colocou o tema aqui do nosso programa, Nossa Senhora, terror dos demônios. Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre Nossa Senhora, terror dos demônios. O Padre Guido, já no primeiro bloco, começou a contar pra gente, primeiro, o embasamento bíblico, pra gente pensar que isso é verdade, a tradição da igreja que diz a respeito sobre isso. Falamos sobre os dogmas marianos e outras coisas relacionadas à catequese, por exemplo, na história da igreja, para que a gente entenda que isso é verdade. E é claro, né? Não tem como a gente disse no bloco anterior. O extremo orgulho do demônio com a extrema humildade de Nossa Senhora, é claro, ela sairia sempre vencedora. E sendo ela a portadora, né, a mulher mais cheia da graça de Deus, que através do Espírito Santo concebeu Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é claro que ela teria que ter um destaque especial nessa história de salvação e exatamente na luta, no combate ao mal, diretamente ao demônio. Aliás, é bom destacar aqui, Padre Guido, quando a gente diz o mal, nós não estamos querendo dizer do mal genérico e relativo, não. O demônio existe, isso é verdade de fé, é um ser, uma criatura, alguém que realmente tem interesse em que as almas se percam, em que a gente não alcance a salvação eterna, e a gente não pode ficar também com meias palavras, pois o ensinamento da igreja é esse, né? Então, o mal não é aquela coisa só relativizada, está na cabeça das pessoas, é uma coisa que não dá pra gente entender direito, impalpável, etc. Não. As pessoas também podem ser ruins, más, etc. Mas existe o demônio e ele sim é a personificação do mal, na qual Jesus inclusive veio para combater esse mal e essa pessoa, essa criatura que é o demônio, né, Padre Guido? Exato, não quero dar uma aula de língua hebraica, mas é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando um dos apóstolos fez um pedido para Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, de uma maneira perfeita como nós rezamos hoje. Só que a última frase do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, há um pormenor. Em hebraico, a palavra mal está escrita com a letra maiúscula. Maiúscula, Padre Guido. Não minúscula. Isto é, mas livrai-nos dele, do demônio. No sentido de livrar-nos do maligno? Do maligno, exato. Do maligno. Porque o demônio alimenta o ódio contra Deus. É claro que não pode fazer nada. Errou de orgulho, como você falou, muito de soberba, de arrogância. Não podendo fazer nada contra Deus, se descarrega contra a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Certo. E o demônio usa o seu poder de uma maneira sutil para conquistar a nossa alma. Por isso, olha, gente, foi a divina providência que colocou Nossa Senhora no caminho, né? No caminho. E gostaria de responder exatamente a pergunta que você me fez no término do outro bloco, né? Sobre São Domingos de Gusmão? Porque merece. É interessantíssimo. Ali, deixa eu só... vamos fazer um caminho aqui para chegar nessa resposta, Padre Guido. Para a gente entender esse episódio de São Domingos de Gusmão, que tem a ver com exorcismo, né? Sim. Mas o senhor já citou até sobre isso, alguma coisa sobre exorcismo no bloco anterior, mas vale sempre ressaltar. Eu gosto de ressaltar isso quando a gente passa por esse assunto. Já dedicamos 2 programas exclusivos sobre esse assunto com o Padre Guido, está lá no nosso site. Você pode assistir Exorcismo, parte 1 e parte 2. Exorcismo é uma oração solene da igreja, na qual o sacerdote vai agir na pessoa de Jesus Cristo, em persona Christi, ordenando ao demônio que liberte a pessoa. Existe um ritual antigo, uma oração antiga, na qual o sacerdote faz,
diante de uma pessoa na qual previamente já foi constatado que possivelmente esteja sofrendo de algum mal espiritual que vai além do natural. Porque o natural que o demônio age é a tentação, mas existem outros níveis, né, que o demônio também vai atrapalhar a vida de uma pessoa. Por exemplo, o mais raro dele é a possessão, onde a pessoa acaba sofrendo uma influência tão grande ao ponto de a pessoa ser possessa, né? E aí sim precisa de um exorcismo. Quem pode fazer o exorcismo? Um sacerdote que o bispo autorizou para isso. Todos os sacerdotes não estão autorizados a fazer o exorcismo solene e real. Apenas um sacerdote autorizado pelo bispo, né? Então isso é uma verdade de fé, isso existe ainda hoje na igreja. Os bispos espalhados pelo mundo, a maioria das dioceses vão nomear um ou mais bispos, né, para que aconteça esse tipo de serviço de acordo com a necessidade, e que a igreja também vai respeitar outras ciências, como psicologia, psiquiatria, etc. Isso vai ser respeitado. Se é caso de tratamento médico, não é trato para exorcista. Agora, o demônio não sai com remédio, né? O demônio não sai com terapia, né? Se isso realmente for um caso de exorcismo, o exorcista, principalmente, geralmente exorcistas são pessoas experientes, padres que têm uma vida reta, já bem sólida, que o bispo sabe que aquela pessoa é séria, acaba autorizando, então, que ele possa fazer exorcismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai contar um desses casos de exorcismo, que é relacionado a São Domingos de Gusmão, para ilustrar bem a história e o tema que a gente está dizendo. Ô, Padre Guido, o senhor falou bastante aqui da questão de Nossa Senhora, e quando os exorcistas invocam Nossa Senhora, por exemplo, percebem a eficácia. O senhor saberia indicar, por exemplo, um autor, alguém que escreve livros sobre isso, para que de repente alguém pudesse ler um pouco mais sobre esse assunto? Temos vários livros do mesmo autor, o Padre Gabriele, italiano, A Morte. Faleceu mesmo retrasado passado. Poucos dias, talvez poucos meses, né? Exato, escreveu vários livros, ele foi o melhor exorcista italiano, trabalhava a serviço do Vaticano, fez mais de 70.000 exorcismos. Nossa, muito experiente. Exato. Sacerdote paulino, né? Paulino, exato. E, complementando uma sua afirmação, Eric, o demônio tem 4 maneiras de poder conquistar o que ele quer, a nossa alma. Certo. Tentação, infestação, possessão e obsessão. Certo. São vários degraus, né, de uma escada, uma pior do que a outra. Certo. E alguém não se assuste, mas saibam que o poder do demônio será sempre inferior ao poder de Deus. E mesmo que ele grite como ele quer e solte aquelas sequências de palavras, etc., ou dê cusparadas até na cara do padre, etc., quando o padre faz o exorcismo em nome de Deus, devidamente autorizado pelo bispo, o demônio é obrigado a sair do corpo. Entre aspas, que é muito importante, nunca pode tomar posse da alma, certo, mas somente do corpo e por um período específico. Isso significa, por exemplo, que o demônio não manda na vontade da pessoa, por exemplo, a pessoa continua sendo livre. Exato, continua. Inclusive, quando termina o exorcismo, até você falou isso e aquilo. A pessoa diz, não, eu não falei nada, porque quem age não é a pessoa, mas certo, é o demônio. Agora, podemos vamos lá, agora episódio. Gente, é exatamente 1000 anos atrás, praticamente, né? Foi no final do século XII, né, que aconteceu o episódio na vida de São Domingos de Gusmão, espanhol, né? Ele estava rezando o terço e, ao mesmo tempo, fazendo, naquela tarde, uma pregação com a presença, tudo está documentado, de 12.000 pessoas. 12.000 pessoas e lá rezando o terço. Exato, imagina, não existia microfone, imagina que silêncio que devia estar, não digo naquela igreja, não tem uma igreja naquela época com esta capacidade. Provavelmente um espaço aberto, né? Aliás, Padre Guido, vale ressaltar que o terço, o rosário, estava nascendo, né? Sim. Era uma novidade. Inclusive, foi ele que recebeu até a vocação de divulgar a reza do terço, certo, né? Quando lhe apresentaram um homem possuído, aparentemente, por um demônio. O que é que o santo fez?
notando os gritos que este cara dava, e dizia palavrões, etc., pegou o terço e colocou o terço no pescoço desta pessoa possuída pelo demônio. E aí o demônio gritou mais ainda. Então, uma vez que Domingos teve a certeza que estava na frente de uma pessoa possuída pelo demônio, ele perguntou: quantos vocês estão dentro do corpo deste homem? 15.000. Puxa vida. 15.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa. São espíritos, não precisa de espaço. Em 15.000. Então, Santo Domingos, ele começou a fazer as orações do exorcismo para libertar aquele homem. A cena, assistida por milhares de pessoas, e a um certo ponto, o santo, fortalecido pela reza do terço, insistiu para que o demônio, sem contar nenhuma mentira, respondesse a uma pergunta. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: de quem é que vocês têm medo? O demônio, no começo, não queria responder, respondia com gritos para dar medo às pessoas. E o santo firmemente repetia a pergunta: vocês estão com medo de quê? Até que, a um certo ponto, o demônio foi obrigado e respondeu: o nosso medo é a mãe de Jesus, que é todo-poderosa, e ela pode salvar os seus servos de caírem no inferno. Palavra do demônio, é? Ele é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela, Maria, palavra do demônio, é? É ela que descobre os nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Gente, é uma definição belíssima, verdadeira, e que engrandece a nobreza também de Nossa Senhora. É porque o demônio não pode nem ouvir falar de Nossa Senhora. Quando se realiza um exorcismo, o exorcista, seguindo uma metodologia, né, do magistério da igreja, se prepara com a reza de muitos terços, se prepara também com um jejum, até de mais de um dia, e se carrega de uma grande energia espiritual, diante da qual acontece que o demônio fica impotente ou começa a perder, porque o exercício tantas vezes deve ser repetido, perder a sua força. Vale a pena, Eric, dizer aos nossos amigos telespectadores, citando este padre Gabriel Amort, grande exorcista, quando um dia os jornalistas fizeram uma pergunta para este padre: mas o senhor não está com medo do demônio? Sabe o que respondeu o padre Gabriel? Não, é ele que está com medo de mim. Bonito, né? E olha, ele não disse esta frase para dizer eu sou superior, não. E muito menos para fazer uma frase de efeito bonita. Exato, né? não era esta a finalidade, mas para deixar bem claro que era uma pessoa profundamente ligada à devoção para com Nossa Senhora. Aliás, o padre Gabriel Amort, ele era um estudioso de Mariologia. Sim. Né? O senhor falou agora há pouco sobre Mariologia, um ramo da teologia que é dedicado aos estudos dos assuntos relacionados à Nossa Senhora e, propriamente dito, à Virgem Maria. Ele era um desses estudiosos, o padre Gabriel Amort. Gabriele, né, que se escreve... Gabriele italiano, sim. Quem for procurar na internet aí, né? Exato, é que em português pode ser que é mulher, nome feminino, não. Língua italiana é Gabriele, Michele e Gabriele, é masculino. Certo. Feminino seria Gabriella, Michelina, né?
Gabriele, isto é um pouco diferente, é Michelina, isto é nome feminino. Gabriel é o maior exorcista praticamente de todos os tempos. Né? Não tem dificuldade de achar os escritos deles, porque tem muitos artigos de internet, tem vídeos com o próprio padre Gabriel Amorth. Ele fundou uma associação internacional dos padres exorcistas, organizou esse tipo de coisa nos últimos anos. Enfim, colaborou muito mesmo para essa obra. E hoje, Padre Guido, acho que continua colaborando, né? Só que agora de outra maneira, né? Já que faleceu recentemente. Exato. Porém, o depoimento, o estudo que ele deixou escrito para todos os exorcistas do mundo tem um grandíssimo valor. Gente assilada do demônio continua atingindo cada um de nós, até os padres. Atingiu também a Jesus. Está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, não se assusta no que vou dizer agora. Depois das 3 tentações de Jesus, se você, Deus, depois de 40 dias de jejum, transforma as pedras em pão. Se você, Deus, joga-te do alto da torre do templo, não vai se machucar nem o joelho. Se você, Deus, do alto de um topo de um monte, tudo isso vai ser teu se você me adorar. Jesus responde claramente, não só de pão vive o homem, não tentarás o teu Deus e adorarás somente o teu Deus. E olha o que o evangelista Marcos fala logo em seguida. Depois destas 3 derrotas, o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. Isto é, não pensemos que o demônio, uma vez que é derrotado, não volte mais. Ele continua esta infeliz missão dele de conquistar as nossas almas. Mas nós temos tudo para sairmos vitoriosos. E entre as várias armas que temos nas nossas mãos, a reza do terço. Só para encerrar o assunto de São Domingos de Gusmão, essa história terminou com o exorcismo rezando o terço. Porque lembra que o Padre Guido disse que se manifestaram de maneira mística, ali na presença desse santo, dizendo que tinha 15 mil né, demônios, 150 Ave-Marias. Exato. Então, à medida que iam rezando cada Ave Maria, de 100 em 100, chegou saíram, exato. O 150 Ave Maria para o rosário completo, né? Exato. Bonito isso. E mais uma pergunta que São Domingos fez para o demônio, sabendo que ele estava em 15 mil lá dentro, ele perguntou, mas vocês estão unidos? Você se entende como demônio? Não, respondeu o demônio. Nos odiamos um com o outro. Olha só, gente. Não existe unidade entre o mal e entre os demônios. Mas existe ação em comum, né, Padre Guido? Sim. Um objetivo comum que é, por exemplo, destruir a humanidade, ou o homem, ou a tentação, aí acaba agindo em comum, mas não significa unidade, né? Exato. Olha, gente, 2000 anos de história, Nossa Senhora, nas suas frequentes aparições, sempre cita a luta contra o mal e, sobretudo, o valor da oração. Tantas vezes mostra até uma medalha, né? Mesmo a Senhora que faz uma promessa de assistência. Olha, quando apareceu para São Simão Stock, com o escapulário, quando apareceu para Santa Bernadette Subiru, né? Catarina Labouré com a medalha milagrosa, etc. Né? Gente, quanto mais nós nos entregamos aos cuidados de Maria, mais estaremos experimentando o valor da sua presença, especialmente na hora difícil de uma tentação. Mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar que nenhuma tentação é superior à nossa capacidade mental. Certo. Deus nos conhece e não pode permitir que isso aconteça. Por isso, diante de uma qualquer tentação, recorremos logo para Nossa Senhora e notaremos que sairemos vitoriosos. Fiquem tranquilos. Muito bem, Padre Guido. No próximo bloco, que já é o último do programa, relacionado ao programa de hoje, nesse assunto que é tão interessante, o tempo voa, queria que o senhor falasse sobre uma expressão de São João Maria Vianney relacionada à formação dos seminaristas. Tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Saímos de São Domingos de Gusmão, vamos comentar agora sobre São João Maria Vianney. Não sai daí. A gente volta já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Até já. Esse é o último bloco do programa Eclésia de hoje, falando sobre Nossa Senhora Terror dos Demônios. Olha, esse assunto é daqueles assuntos
que a gente não pararia mais de falar aqui, porque tem tanta coisa para a gente comentar. Claro, a gente tem que combinar uma pauta, a gente faz um recorte no assunto para que a gente possa conversar. E no bloco anterior, o Padre Guido, a partir de um episódio acontecido na vida de São Domingos de Gusmão, nos ensinou muita coisa legal, uma catequese interessante. Mas eu queria que nesse bloco, Padre Guido, o senhor falasse de um outro santo também, grande, vamos dizer assim. Ele foi exorcista, esse santo? Não foi exorcista nomeado pelo bispo, certo. Mas em prática praticou o exorcismo frequentemente. Eu ia falar um grande sacerdote, pois é padroeiro, inclusive, dos sacerdotes. Sim, sim. A gente está falando de São João Maria Vianney. Né? Inclusive este santo, São João Maria Vianney, mais conhecido como Santo Cura de Ars, né, em francês. Ele um dia atendia muitas confissões e numa tarde havia fila de pessoas para confessar-se, não somente dentro da igreja, mas chegava até na praça. Ele suspendeu as confissões e foi até na última pessoa da fila. Era um homem com um traje verde, um terno verde, tudo verde. E ele perguntou para este homem, mas o que você está fazendo aqui? Todo mundo olhando esta cena. E este homem respondeu, eu estou sugerindo no ouvido das pessoas de não dizer todos os pecados para o padre. E desapareceu, era o demônio. Olha só. Era o demônio. Agora, São João Maria Vianney se tornou, inclusive, este episódio muito famoso, quando teve a possibilidade de visitar o Seminário Maior de Paris. Certo. Maior, isto é, onde os jovens seminaristas estudam ou filosofia ou teologia. É que quando a gente fala seminário menor, a gente está falando dos estudantes do ensino Segundo médio grau, ou ainda, médio, sim. até mesmo em alguns casos, de filosofia também, Tá. Sim, o propedêutico também. Certo. Agora, ele pediu para o reitor do Seminário Maior de Paris se podia dar uma palavrinha de 2, 3 minutinhos só para os seminaristas no último ano de teologia, isto é, próximos a serem ordenados diáconos ou sacerdotes. Certo. Por respeito a este padre, era já meio idoso, o mesmo diretor deu permissão e acompanhou este sacerdote na sala de aula onde estavam estes jovens. Eram mais de 70 jovens. Ele entrou, o professor que estava dando aula de teologia suspendeu um instantinho para também ele ouvir a mensagem deste padre velhinho. Eu disse o seguinte, este padre velhinho, grande santo João Maria Vianney, eu não conheço ninguém de vocês. Sei que você está no último degrau da escada, né, rumo ao sacerdócio. Já estão vivendo com a fantasia, a emoção da vossa ordenação sacerdotal. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não quero nenhuma resposta. Só levante a mão a quem de vocês acha de responder positivamente a esta pergunta que vou fazendo. E disse o seguinte, quem de vocês acha de verdade de ser muito devoto de Nossa Senhora, levante a mão. Primeiro os seminaristas se olharam na cara um com o outro, talvez questionando-se mesmo assim, sem palavras, mas por que este homem quer saber isso? E depois de alguns instantes, dos 70 que estavam lá dentro, 7, somente 7 levantaram a mão, manifestando-se sinceramente devotos de Nossa Senhora. O santo agradeceu, pediu desculpa por ter interrompido a aula, saiu naquela sala de aula e foi direto no gabinete do diretor. E disse, padre, naquela sala de alunos de teologia, todos de batina, eu lamento dizer que somente 7 deles se tornarão padres.
O diretor ficou surpreso, não pode. Olha, tem vários deles que estão nos últimos meses, já estão até preparando o convite para a ordenação sacerdotal. Padre, somente 7 se tornarão sacerdotes. E a história diz, prezados amigos e telespectadores, que somente 7 se tornaram padres. Puxa vida. Somente os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Olha, gente, este episódio nos faz refletir, porque, querendo, todos nós somos devotos de Maria, né? Não falta uma imagem de Nossa Senhora no nosso quarto, no nosso pequeno oratório. Tantas famílias têm o belo hábito de rezar o terço todos os dias. Gente, se nós queremos sair vitoriosos contra a cilada do maligno, invoquemos a presença de Maria. Bonito, hein, Padre Guido? Aliás, não existe um santo na história da igreja, não existe um exorcista na história da igreja, não existe um grande sacerdote na história da igreja que não tenha sido muito devoto de Nossa Senhora, né, Padre Guido? E, em contrapartida, a gente vê, através de cismas que aconteceram na história da igreja, de heresias que nasceram na história da igreja, especialmente em relação à heresia protestante, né, que acabou retirando, né, o culto a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora da sua espiritualidade, enfim. Padre Guido, diante de tantos desafios, como é que fica a nossa postura enquanto católico? Parece que só sobrou a gente para manter acesa essa chama relacionada a essa devoção, esse amor a Nossa Senhora? Exato. Olha, vou dizer mais. O demônio, neste momento, Eric, não está gostando que nós dois estejamos falando isso até na televisão. Certamente. Porque, meus amigos, ele enfraquece toda vez que ouve o nome de Nossa Senhora. Hoje nós devemos invocar Maria com todo o nosso coração, porque apegando-nos a ela, saberemos vencer também as tentações do maligno. Disse no outro bloco que o demônio tenta em 4 maneiras: tentação, infestação, possessão e obsessão. Certo. Mas, se tudo isso pode te gerar um certo medo, saibamos nos proteger disso. Por isso, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se Deus nos doou gratuitamente a inteligência, a vontade e a liberdade, saibamos usar bem estas qualidades gratuitas. Vamos apelar para Nossa Senhora. Inclusive, eu sei que todos os exorcistas, todos, antes de fazer um exorcismo, também pedem orações aos fiéis. Quem conhece uma casa de religiosas, especialmente de vida até contemplativa, é gratificante receber este apoio espiritual, porque tudo isso enfraquece a força do demônio, né? E o demônio é obrigado a obedecer e a respeitar a firmeza de vontade de Deus através do exorcismo e a deixar em paz aquela pessoa. Interessante. Por isso, meus amigos, sabendo que o demônio age, invoquemos Maria. Como é importante saber que até nos maiores santuários marianos, pegamos a Aparecida aqui no Brasil, o maior milagre que acontece não é a cura física de uma pessoa, mas a chegada desta pessoa ao confessionário. Aliás, vale a pena, falamos do santo cura d'Ars. Na época dele, circulava até um episódio. Havia um grande pregador lá na França que se destacava pela capacidade, né? E diziam às pessoas: qual é a diferença este grande pregador e o cura d'Ars, João Maria Vianney? A resposta que o povo dava era o seguinte: quando era o grande pregador que pregava na igreja, havia pessoas que sentavam até em cima dos confessionários para não perder nenhum lance. Quando era Maria Vianney que pregava, as pessoas iam até dentro do confessionário, procuravam logo o sacerdote para confessar-se. É muito melhor, né, Muito Padre Guido? melhor, exato. Muito bem, Padre Guido. Infelizmente, nós não temos mais tempo para continuar a nossa conversa. É bonito que o senhor falou das pessoas, ninguém deixa de recorrer a Nossa Senhora, os exorcistas, etc. A gente passa a vida pedindo a Nossa Senhora, a gente lembra em cada Ave Maria, lembrai-nos agora e na hora de nossa morte.
E logo depois da morte também, porque a gente reza a Nossa Senhora pelas almas. Aliás, Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos de Fátima, lá em 1917, uma oração que a gente reza sempre no terço entre os mistérios. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, etc. É uma oração que Nossa Senhora ensinou e que ela também está preocupada com as almas. Ou seja, desde o nosso nascimento, durante toda a vida, na hora da morte e após ela, a gente recorre a Nossa Senhora, que a gente certamente não erra, né, Padre Guido? Encerra, Exato. por favor, o nosso programa de hoje nos dando a bênção. Olha, ainda terminou, né? Bom, gente, não tenhamos medo, mas vamos vencer com a nossa boa vontade e apelando para a presença e a proteção de Nossa Senhora. Meus amigos, para todos vocês, um grande abraço, muito amor para com Nossa Senhora. O Natal está aí, vamos abrir as portas da nossa casa para acolher Maria e que o menino Jesus que vai chegar fique à vontade entre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado.